Então, querida Igreja do Senhor Jesus, como nós havíamos dito, estamos recomeçando a nossa lição, e a nossa lição paramos terminamos o segundo tópico, o primeiro tópico, e começamos agora o segundo tópico da nossa lição, que é a civilização em conflito, onde nós dizíamos que Caim e Abel, contando já a história de Caim e Abel, que são os primeiros filhos de Adão e de Eva, Caim sendo o primogênito, esse tornou-se lavrador, e Abel pastor de ovelha. Mas, no entanto, Caim, como nós dizíamos já no finalzinho da primeira parte, ele foi tomado por uma inveja maligna. Aquele mesmo diabo, aquela mesma serpente que tentou Adão e Eva lá no jardim, era o mesmo que estava instigando e colocando ódio no coração de Caim por seu irmão, né? De tal forma que ele deixou esse ódio tomar completamente seu coração, a ponto de matar o seu irmão Abel. Mas observemos que antes de ocorrer essa morte, Deus chamou a atenção de Caim. Deus conheceu o coração de Caim. Deus sabia o que estava se passando no coração de Caim e chamou a atenção para que ele não fizesse aquilo. Vamos ver aqui o versículo de número 5. Capítulo 4, versos 5 e 6 de Gênesis, diz assim: mas para Caim, para sua oferta, não atentou, isso falando de Deus, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? E em seguida, no verso 7, Deus diz para ele, veja o alerta aqui, como Deus já estava sabendo da intenção do coração de Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Ou seja, está aqui Deus dizendo que esse ódio de Caim, se não fosse contido, ele pecaria. O desejo de fazer o mal estaria presente no coração de Caim, estaria na porta do seu coração, e ele dominará, ou o pecado dominará ele. E foi o que aconteceu. Ou seja, ele não atendeu o conselho de Deus. Se ele tivesse ouvido essa repreensão, esse chamado de atenção de Deus, ele talvez não tivesse cometido aquele pecado. Mas é assim hoje. Deus continua aconselhando as pessoas através da sua palavra. Nós na igreja aconselhando a todos os crentes, ministrando a palavra de Deus, como Paulo fez com os coríntios, e muitos deles na igreja não quiseram ouvir a Paulo, preferiu viver aquela vida lá daquela sociedade corrompida de Coríntios, assim como também os crentes de outras igrejas, né, dos Gálatas, quando Paulo escreveu para eles seriamente, dizendo: da graça tendes caído, porque alguns tinham voltado à sua velha vida, e assim por diante. Ou seja, aquele mesmo conselho que Deus deu a Caim, também dá a nós para hoje, permanentemente, diariamente, a cada momento que nós ouvimos a sua palavra, como nesse momento agora em que estou ministrando a você a palavra de Deus, com base nesse texto de Gênesis, capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Então tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, quando Deus falar para você. Não deixe cair e tome conta do seu coração, por nada neste mundo. Nem contra ninguém, nem contra seus inimigos, nem contra seus parentes, nem contra ninguém. Não odeie, porque se você não vigiar, não pedir a Deus que tire esse ódio do seu coração, esse ódio vai produzir malefícios e estragos profundos e às vezes até irreparáveis na sua vida. Tem muita gente hoje no presídio arrependido pelo que fez, porque matou, porque se deixou levar pela ira, e naquele momento de ira tirou a vida de uma pessoa, e hoje está lá atrás das grades, 10, 15, 20 anos de cadeia, porque deixou-se, assim como Caim, se tomar pelo ódio, e o ódio, que é uma coisa satânica, fez estragos irreparáveis, e essa pessoa vai ter que carregar essa culpa pelo resto da sua vida, ou melhor, as consequências dessa culpa. Se ele pedir perdão a Deus, Deus vai perdoá-lo, ele vai viver uma vida tranquila diante de Deus, mas as consequências dessa situação, infelizmente, ele terá que levar. Nem que seja a lembrança do que fez. Mas Deus sempre vai ajudar se ele ou ela se converter dos seus pecados, porque a Bíblia diz que ainda se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Então fica esse alerta para mim e para você, ao olhar para Caim e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Não deixe que o ódio, não deixe que a minha vida tome o rumo que tomou a vida de Caim, que matou seu próprio irmão.
E lembremos que todo ser humano é irmão do outro, é o nosso próximo, né? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, ou seja, nós somos criaturas. Se somos criatura, o seu próximo é criatura igual a você. Agora é apenas do ponto de vista da criação terrenal. Do ponto de vista espiritual, não, só aqueles que são servos de Cristo Jesus, que são irmãos em Cristo Jesus. Mas o homem, o ser humano, o pecador, que ainda não é servo de Jesus, não deixa de ser o seu irmão, porque há uma consanguinidade, porque todos nós somos descendentes do só pai chamado Adão. E aqui ainda sobre essa questão do conflito da civilização, nós podemos ver aqui a cidade de Lameque. Aí fala de Enoque, que nós não podemos confundir com Enoque, que andava com Deus e por isso foi tomado para Deus. Aqui é um outro Enoque, né, que foi dado inclusive a primeira cidade, o nome deste Enoque, que não era o Enoque que andava com Deus, era um Enoque que estava descendente certamente de Caim e que queria fazer uma civilização, como fez, separada de Deus, como diz aqui. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. E por quê? Porque os maus exemplos, infelizmente, têm um peso muito grande no comportamento das pessoas. Por isso que os pais devem servir de exemplo para os seus filhos, para que, se eles forem bom exemplo, tem tudo para que seus filhos copiem os bons exemplos. Mas se ele for um mau pai, se você for um mau crente, um péssimo crente, você também estará dando exemplo para os seus na sua casa, mas para os seus irmãos na própria igreja. Então é por isso que a Bíblia diz: sede exemplo dos fiéis, e não um mau exemplo. Nós temos que ser exemplo dos fiéis. E nós temos um modelo, o nosso modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então Paulo foi um grande e maravilhoso imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então imitemo-lo também, para que nós possamos ser exemplo dos fiéis. E não aqui como Caim, que foi um péssimo exemplo para os seus descendentes, a ponto de um dos seus descendentes, por nome Lameque, né, que era um dos netos de Caim, diz aqui o nosso comentarista, matou 2 homens. Veja, ele não só matou 2 homens, como se vangloriou e matou por motivos fúteis. Como hoje está acontecendo, quantas pessoas não matam o outro por causa de uma palavra, não mata outro por causa de uma cara feia, não mata outro por causa de R$1, né? Os noticiários policiais estão recheados dessas notícias tão terríveis de pessoas que mataram o outro por nada, por coisa fútil. Ou seja, a mesma semente diabólica de Caim, que passou para Lameque, também passou para os nossos dias atuais, onde homens e mulheres, na sua impulsividade por coisas fúteis, está acabando a vida de outros seres humanos, como nós vemos 2 casos que eu quero citar aqui. Um em São Paulo, quando o cidadão com um revólver, uma mulher de rua se aproximou-se dele e ele, a sangue frio, atirou naquela pobre coitada que queria apenas pedir uma esmola. E segundo o relato dele, teve medo, mas olha, quem estava armado era ele, a mulher não tinha arma nenhuma. E ele simplesmente mostra às câmeras que atira friamente na mulher e ela é assassinada a sangue frio. Ou então um caso que aconteceu na Paraíba, aonde um cidadão enraivecido com um taxista, saiu do carro onde ele estava e foi lá e em segundo atirou naquele pai de família e o matou por uma coisa fútil. Aliás, aquele cidadão não tinha feito absolutamente nada com aquele passageiro. Veja, então é a mesma coisa que está acontecendo. A Bíblia diz: se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Ou seja, as pessoas não têm amor umas pelas outras e, se tiver oportunidade, matam por coisas fúteis, como esses 2 casos que eu citei agora, e tenho certeza que os irmãos têm outros exemplos para dar em relação a essas fatalidades. Então vamos orar para que Deus não permita que esse espírito de violência venha atingir a nossa cidade, o nosso bairro e mesmo a nossa família, que está acontecendo também nas famílias, aonde os maridos matando as mulheres, e tanto é que está acontecendo o chamado feminicídio aqui no Brasil. Então, portanto, vamos orar para que não haja violência na nossa família, não haja homicídio na nossa família e não haja ódio, mas que haja paz, que haja amor
e só quem pode fazer isso é com a intervenção de Deus e através da minha e da sua oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Lembre-se, eu e você estamos vivendo uma civilização distanciada, numa civilização desviada, numa civilização que não tem como base os princípios da palavra de Deus, mas é nela que Deus nos fez nascer, é nela que Deus nos faz viver e para que nela nós possamos fazer a diferença. Não façamos aquilo que dessa civilização distanciada de Deus está fazendo. Então tomemos cuidado, oremos e intercedamos a Deus pelo nosso bairro, pela nossa rua, para que Deus tenha misericórdia, que o ódio no coração das pessoas não venha acontecer o que aconteceu aqui em Lameque, que ainda se vangloriou do que havia feito. E só para citar um último exemplo, agora, anteontem, nós assistimos no jornal, num telejornal, que uma mãe pegou a sua filha recém-nascida e jogou numa lata de lixo. E dizia a ela, aos repórteres, que aquela criança ia atrapalhar os planos dela. E que não estava arrependida porque fez. A criança, infelizmente, morreu. Motivo fútil. Então veja, a maldade está se multiplicando nessa civilização desviada e distanciada de Deus. E ao olhar para isso, nós não vamos ter ódio dessa pessoa, porque primeiro a justiça será feita pelo Estado. E Deus também chamará a justiça. Mas vamos orar por esta pessoa para que Deus tenha misericórdia dela, ela possa se arrepender dos seus pecados, para que, assim como Paulo se arrependeu dos pecados dele, onde ele perseguiu e matou os crentes em Jesus, mas quando ele se arrependeu, Deus perdoou os seus pecados. Porque o único pecado que Deus não perdoa dessa geração, dessa civilização, é se ela blasfemar contra o Espírito Santo, o que é algo muito difícil de acontecer. Mas dos outros pecados, Deus pode e quer perdoar, mesmo de Caim. Quando ele perguntou a Caim, onde está teu irmão? O sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele. E ele não aproveitou para se arrepender. Ele não aproveitou para pedir perdão a Deus, embora em perdão ele falasse mais adiante no diálogo com Deus, mas ele não vejo ali ele se arrependendo pelo que fez. Ele apenas disse que seria fugitivo da face de Deus, seria errante, mas era uma oportunidade de ouro que Deus estava dando para ele se arrepender. Ou seja, você também que vive nessa civilização, nós que vivemos nessa civilização errada, conflituosa, cheia de tantos problemas, e se você fizer alguma coisa errada, aproveite a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus e peça perdão pelo que você fez ou está fazendo, para que Jesus possa perdoar você, porque Ele tem poder para perdoar todos os pecados dos pecadores dessa civilização desviada e distante de Deus, do qual eu e você, repito, fazemos parte e podemos ser influenciados por elas. E tem muitos crentes sendo influenciados por esta civilização desviada de Deus. E é por isso que Jesus disse que nós temos que orar, que vigiar, para nós não cairmos em tentação. A tentação não só de Satanás, mas a tentação dos costumes dessa civilização, desse modo de vida pecaminoso, desse estilo de vida que é reprovado pelos padrões da palavra de Deus. Tenhamos cuidado. Vivemos uma civilização distanciada e que vive em constante conflito, principalmente contra Deus, entre si mesma e contra principalmente os princípios da palavra de Deus, não é? Então vejamos, desde então, daquela época, a violência vem cada vez mais se multiplicando. E no caso de Lameque, ele ainda fez um poema para se vangloriar daquelas duas mortes, daqueles dois assassinatos que ele havia sido feito. E hoje também, no cinema, Hollywood, o que mais se celebra exatamente é a morte de pessoas, quando nós vemos filmes de violência, onde se mata 10, 20, 30 com bomba, com faca, com revólver. Ou seja, é uma civilização que celebra a violência, que celebra o assassinato, né? E pessoas que hoje, infelizmente, o ano passado nós vivemos essa experiência de que as pessoas estavam incitadas pelo ódio nas redes sociais. Irmãos, tome cuidado. Não se deixe influenciar por essa civilização desviada de Deus. Se as pessoas fazem, não façam. Não cita a violência. Não concorde com a violência. Então você lembre-se que você é servo de Deus Altíssimo. E você não pode de forma nenhuma ceder em nada dessa civilização
desviada de Deus. Se alguém quiser fazer, você não pode fazer nada, a não ser aconselhar. Mas você só não pode seguir o exemplo deles. Então tenha cuidado nas redes sociais e não incite, nem se contamine com o ódio que está pairando, que está graçando nas redes sociais, nos WhatsApp, nos Facebook, é bate-boca, é tanta coisa, as pessoas falando mal de outra, levantando calúnia. Hoje mesmo nós vimos uma irmã pedindo, desmentindo que alguém usou um áudio usando o nome de uma certa irmã com uma profecia através da rede social. O que é isso? Isso está sendo contaminada por essa civilização distante de Deus, aonde uma das coisas que se destaca é exatamente a mentira, e o pai da mentira é Satanás. E nós não podemos de jeito nenhum não dizer mentira, nem tampouco espalhá-la. Cada vez nós não dissemos, mas espalhamos. Então vamos ter cuidado que essa civilização distante de Deus é uma civilização violenta, mas também é uma civilização que às vezes usa como estratégia a mentira. E foi o que aconteceu no regime nazista, que vitimou 6 milhões de judeus, que matou cristãos, que matou pessoas inocentes, e uma das estratégias é exatamente usar a mentira. E dizia até o Goebbels, que era um dos barqueteiros do nazismo, esse regime satânico, que uma mentira dita várias vezes pode se tornar verdade. O que infelizmente nós estamos vendo aí, verdade não se torna, mas as pessoas passam a tomar como sendo verdade, sendo uma mentira, como aconteceu no Jardim do Éden, que o diabo contou uma tão elaborada mentira que terminou Eva acreditando na mentira de Satanás, e a tragédia hoje nós estamos sofrendo as consequências. Então tenha cuidado com as mentiras que estão sendo veiculadas por esta civilização distante de Deus e que ama, infelizmente, a mentira, porque dela faz uma estratégia, inclusive, para se dar bem em muitos âmbitos e muitos aspectos da vida, o que não é o nosso caso. Nós temos que ter cuidado para não ser contaminado com isso. Então vejamos. Então, paralelamente a essa iniquidade da civilização, morte, violência, distanciamento de Deus, né? Temos também a questão que essa civilização caimita, ali no capítulo 4, instalou-se na cidade de Enoque, e de lá eles experimentaram um grande progresso. Um progresso tecnológico, econômico, artístico. Diz aqui o nosso comentarista, ali havia fábricas, havia fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgico e músico. Ou seja, eles se desenvolveram intelectual e economicamente e socialmente. Mas que adianta de tudo isso? Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Adiantou o quê? Aquela cidade de Caimita, a cidade de Enoque, ter tecnologia, ter desenvolvimento econômico, ter metalurgia, ter até música, poesia, e estar distante de Deus e ser uma cidade pecaminosa, uma civilização distanciada de Deus. E é diferente hoje? Não é. Hoje nós temos muitos artistas, bons artistas no mundo secular, que escrevem belas poesias, que cantam canções bonitas, inclusive, embora que não seja do louvor a Deus, mas para que serve? É bonita, mas não serve para Deus. É bonita, mas não glorifica a Deus. São talentosas, mas os talentos dele não são voltados para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que tudo bendiz ao Senhor, bendiz ao meu Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então todo o talento que nós tivermos nesta civilização distanciada de Deus tem que ser para glorificar a Deus. Diferentemente dessa civilização que avançou a verdade no mundo artístico, nas artes, na tecnologia, mas elas não são usadas muitas das vezes para glorificar a Deus. Então nós podemos ser artistas, nós podemos usar a tecnologia, mas usá-la para a glória de Deus. Esta, por exemplo, é o grande exemplo disso. Nós estamos usando aqui o celular, estamos usando a internet, não é? Estamos usando o Zap, são tecnologias da era contemporânea, mas estamos usando para glorificar e adorar a Deus de um modo diferente, mas estamos adorando. Bendito é o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E eles poderiam fazer a mesma coisa, usar o seu desenvolvimento econômico, usar a sua arte, usar a sua indústria, usar a sua música para glorificar a Deus, como fez Davi, que foi um grande músico, mas usou o seu talento para glorificar a Deus. Criou até outros instrumentos musicais para glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus triuno e bendito. Então, do texto bíblico, nós podemos deduzir que havia progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete.
que era a linhagem do terceiro filho que Eva teve, e que prezava pela santidade, prezava pela adoração a Deus, não se afastou dos seus pais, não fugiu da face de Deus, diferentemente de Caim e seus descendentes, que preferiu viver apartado do seu pai, Adão e Eva, que apesar de terem pecado, mas o texto nos mostra que eles passaram a ter temor de Deus. Tanto é que agradeceu a Deus pelo primeiro filho que eles tiveram. E tenho certeza que ficaram profundamente tristes com a morte do seu filho e com a atitude do seu primogênito. E veja, e aqui nós vamos ver que a linhagem de Sete, ela foi também contaminada. Ela foi, de alguma forma, envolvida, ficou, digamos assim, admirada com aquele progresso. E quantos crentes não estão, muitas vezes, admirados com o progresso, admirados com certos estilos de vida da sociedade contemporânea. E muitas vezes fica lá no coração desejoso por imitar, desejoso de usar aquela tecnologia, não para a glória de Deus, mas usar exatamente igual às pessoas que estão afastadas de Deus. Então não deseje aquelas coisas que vai afastar de Deus. Se você tiver de usar algo que o mundo usa, se puder usá-lo, e se é possível usá-lo, use para a glória de Deus. Use para a sua edificação espiritual, como nós estamos fazendo agora com esta tecnologia que nós estamos usando aqui, que é para glorificar ao Senhor nosso Deus. E por último, Deus intervém na civilização, ou seja, o Criador e Senhor de todas as coisas. Ele tem, o nosso Deus, o direito de intervir tanto na biografia de cada pessoa, quanto na vida das nações e na própria civilização. E, portanto, nós veremos que o Senhor Jesus é a única esperança da civilização humana. Foi exatamente o que Deus fez. Quando Deus diz lá no capítulo 3, verso 16, o Senhor Jesus dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma intervenção divina nessa civilização decaída, pecadora e afastada de Deus. Deus estava dando um presente para a humanidade. Deus deu o seu Filho. Ou seja, isso é uma intervenção divina na história humana, para que essa humanidade ela não se perda completa e inteiramente, porque se Jesus não tivesse morrido no Calvário, nenhum de nós seríamos salvos. Eu não estaria aqui conversando com você e você comigo, nem nós adorando ao Senhor nosso Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, como é criador e ama as suas criaturas, Ele interveio. Ele interviu na história, mandando o nosso Senhor Jesus, e a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição é a maior prova da intervenção de Deus na civilização humana e na história do homem e na biografia, que a biografia é a história de cada pessoa, de cada um. Ele interviu não só de forma coletiva, mas de forma individual, como está intervindo na sua vida agora através desta palavra. Se você deixar que esta palavra, não minha, mas de Deus, ela mexa com a sua vida. Deus apresenta a sua palavra. Agora você pode abraçar ou não, porque foi assim que Deus fez com Caim. Ele deu oportunidade para Caim 2 vezes. Antes de matar Abel, Deus falou com ele. Depois que matou Abel, Deus deu oportunidade e Caim não levou a sério essas 2 oportunidades que Deus lhe deu. E eu pergunto a você, quantas oportunidades Deus já lhe deu para que você conserte o seu caminho, a sua vida, para que você não se deixe contaminar por essa civilização na qual eu e você estamos vivendo e vamos viver até o último dia da nossa vida, até o dia em que o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Pense nisso, porque Deus, ele continua sendo o grande interventor da história humana. Então Deus intervém diretamente na biografia de Adão, de Caim, de Enoque. Ele faz não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos, como fez com Abraão, não é? Como fez com Moisés, como fez com Sara, como fez com Ana, como fez com o próprio povo de Israel, onde ele puniu, mas por outro lado também ele recompensou, trazendo de volta para Jerusalém o povo que passou 70 anos cativos, porque aquele povo no exílio reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus, e Deus devolveu a terra deles naquela oportunidade. Então, indiretamente, Deus, o Todo-Poderoso, intervém através das autoridades por ele constituídas. As autoridades são constituídas por Deus. Agora, é claro que essas autoridades, muitas das vezes, baixam leis injustas, leis que vão na contramão dos princípios de Deus. Essa lei você e eu não temos que assumir. Eu vou dar um exemplo.
As sociedades, em sua maioria hoje, estão instituindo os casamentos homossexuais. Isso é um claro confronto às leis de Deus, e eu e você não podemos admitir isso. Nós podemos respeitar as pessoas se quiserem, mas não podemos ser obrigados a ter que aceitar uma lei onde diz que temos que celebrar casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos primeiramente compromisso com a lei de Deus. Respeitamos as autoridades, tá certo? Mas esse respeito tem um limite, e o limite é os princípios da palavra de Deus, pelo qual nós norteamos a nossa vida. E foi exatamente por isso que os discípulos perderam as suas vidas, exatamente porque não quiseram se curvar às ordens antibíblicas, anticristãs que eles receberam, e uns perderam a cabeça, como João Batista, e outros foram apedrejados, como foi o caso de Estevão, pelos seus próprios irmãos, porque eles estavam se levantando contra as autoridades religiosas da época, que pregando de forma corajosa a palavra de Deus. E irmão Paulo, como a tradição diz, não a Bíblia, que o Nero decapitou tanto Paulo como Pedro, e certamente porque eles não se curvaram aquele absurdo de Nero e dos imperadores anticristãos, não é? Então Deus intervém na história, não é? Para punir e também para recompensar o seu servo. E Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após haver formado. Ele continua, observa atentamente, atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Ou seja, neste exato momento que eu estou conversando com você aqui, os olhos de Deus estão sobre nós, nos cuidando, está sobre nós, nos protegendo, mas também sobre nós para nos exortar por meio da sua palavra, e devemos dar glória a Deus por conta disso. Então, portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor sempre intervém na história humana. E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo o caso do coronavírus, que podemos dizer que é uma intervenção de Deus na história, para castigar a quem merece ser castigado. Mas todos nós estamos debaixo do mesmo céu, e sucede também que nós vamos por isso, mas está escrito na palavra de Deus que Deus manda praga para castigar os pecadores, como aconteceu lá com Faraó, como aconteceu com o seu próprio povo, durante a caminhada no deserto, onde morreram, certa feita, quase 23 mil por causa da desobediência, e como hoje, infelizmente, está morrendo muita gente, porque a população mundial está em claro confronto com os princípios da palavra de Deus, mostrando a intervenção de Deus na civilização. Então, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização, por ocasião, por exemplo, do dilúvio e da Torre de Babel. E desde então vem sendo intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Foi o que ele fez em relação, por exemplo, à questão do povo de Israel. O povo de Israel tinha que submeter a Nabucodonosor, está lá no capítulo 29 de Jeremias. Você tem que ser escravo. E por quê? Porque desobedeceram a Deus. E por isso Deus os colocou durante 70 anos no exílio, para aprenderem a deixarem de ser rebelde, a deixarem de ser o coração duro e de aprender a respeitar e adorar unicamente a Deus. E quando eles aprenderam essa lição, Deus os devolveu de volta para Jerusalém, mas mesmo assim eles continuaram a pecar contra Deus, mas Deus cumpriu a sua palavra, estendendo a sua misericórdia. Então podemos ver que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana, de outra forma a humanidade seria inviabilizada. Ai de nós, se Deus não estivesse cuidando do universo, cuidando da nossa vida, não é? Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana, para finalizar. Então Jesus é a única esperança para a salvação humana. Ou o homem aceita Jesus como Salvador, ou então ele vai continuar triste, vai continuar sob a influência da violência e nada poderá fazer contra ela, porque o homem não tem poder sobre o pecado. O homem não tem poder contra Satanás. Ele só vai ter poder contra a sua carne, contra Satanás, quando ele estiver servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. Ele derrotou Satanás no Calvário. Ele os envergonhou as potestades publicamente na cruz do Calvário, como diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Então ele salva indivíduos. Ele salva nossas almas, e através de nós ele salva e pode salvar outras pessoas na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa cidade e no nosso país. Então por isso nós somos comissionados por ele. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, ou seja, em todas as civilizações. Então, minha querida Igreja de Brasil 5, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês,
que compõe, integra esta igreja querida, esta congregação, e você tenha consciência de que você está vivendo numa civilização desviada, numa civilização afastada de Deus, mas Deus continua atuando nessa civilização desviada, e através de mim e de você, aí em Jardim Brasil 5, aí em Algoazinha. Tá certo? Vamos continuar orando pelo nosso ministério, pastor Lins, pastor Robenildo, e continue contribuindo com seus dízimos e suas ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor nessa época tão difícil de turbulência por conta desses fatos que estão acontecendo, desse vírus tão terrível, mas que Deus está no comando de tudo. Assim que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, poder para todo sempre.